que vocês acharam do reprint de Roaring Skies aí que foi anunciado, que a nossa Espada Escudo 7 Evolving Skies, porque a logo é muito parecida, né? Cara, ficou muito, muito parecido. Eles não tiveram nem um pouquinho de vergonha de falar assim, ó, é realmente inspirado. É muito igual. E tomara que as cartas sejam inspiradas também, porque aquela coleção foi meio roubada, né? Foi muito roubada. A gente já tem o Rayquaza VMAX como carta confirmada e o Duraludon, né, o nosso prédio de 30 andares também, VMAX confirmado. É uma coleção que... Tá confirmado? Tá confirmado. É porque essa coleção, ela vai envolver, né, ela vai envolver a Tower Imperfection, que é a coleção focada no Duraludon V VMAX, que tem foco também nas cartas de Single Strike. E a outra é Sky Stream, que tem foco no Rayquaza VMAX. E o foco é nas cartas de Rapid Strike. Então provavelmente o Rayquaza vai vir como golpe fluido e o Duraludon vai vir como golpe decisivo. Eu queria tanto o Rayquaza como golpe decisivo. E o Shaymin, quando é que vem? Não temos confirmação ainda, mas se tem Roaring Skies na notícia, na brincadeira, né? Evolving Skies, pode ser que surja alguma coisa aí, né? Mas como meio que ela se repete, a Pokémon nos efeitos, então teve, antes do Shaymin eu sei que já teve carta com um efeito parecido, mas aí tem o Shaymin. Do Shaymin, se eu não me engano, veio Tapulele. Aí da Tapulele veio Dedenne e Crobat. Então acho que o próximo vai ser relacionado a apoiador, igual foi a Tapulele. E é mais ou menos a época em que a carta anterior, tipo, Crobat cai, sabe? Sim. É mais ou menos na 8, 9, 107 e 9 ali, é mais ou menos o divisor de águas entre uma rotação e outra. Então faz sentido, cara. Porque eles lançaram o Shaymin compra a carta T6 na mão. E aí quando lançou uma carta que teoricamente tomaria o lugar do Shaymin, que sempre tem um efeitinho assim de carta que entra em jogo e faz um efeito roubado, veio a Tapulele, que buscava um apoiador. E aí logo em seguida eles anunciaram a Dedenne, que descarta a mão e compra 7 cartas. Aí já é um de compra. Depois da Dedenne, Crobat, de compra também. Então se a gente for pensar nesse sisteminha, eles podem, sei lá, colocar uma carta que compre e pegue um apoiador, descarta uma carta da sua mão e pega um apoiador, sei lá. Teve o negócio, né? Então, eu não sei se uma carta que vai mexer um Pokémon que desce da mão e trabalha com um apoiador vem agora, porque a gente já tem o Eldegoss, né? Pode ser alguma carta de draw, porque ela vai vir bem no ponto em que tecnicamente cai o Crobat, né? Então teria a carta de draw pro próximo formato. Mas tem uma outra carta que veio em Roaring Skies, que o povo pede tanto e que poderia retornar aí, que é o VS Seeker, né? Então, VS Seeker, o último print dele foi Roaring Skies. Então, mas eu acho que... seria muito mais forte do que um Pokémon que desse... Concordo com você, mas a gente tem um efeito do VS Seeker no Eldegoss. A gente não tem um efeito da Tapulele em nenhuma carta funcionando. Que a Tapulele busca do baralho, vai lá e pega um apoiador, o que você quer e busca direto. O Eldegoss ainda tem esse revés de você buscar não é revés, né? Mas você busca do seu descarte. É o efeito do VS, não é o efeito da Tapulele. Foi isso que eu quis dizer. E eu não acho que vai vir. Eu não acho que vai vir um Pokémon com efeito de compra, porque, querendo ou não, a gente ainda tem 2 de compra agora. Eu acho que vai vir um que interaja com algum tipo de busca e não compra. E aí depois eles lançam outro de compra pra substituir o Crobat. Eu tenho uma ideia. Um Pokémon que você baixa e busca um item. Pode ser também. Não. Baixar e buscar um item. É fraco, mas não talvez um item. Talvez buscar 2 itens ou 3 itens, alguma coisa que seja mais absurda. Porque eu acho que buscar um item tem que ser aquele item divisor de chave. Mas aí já tem o Drizzly, faz melhor que isso. Mas aí é estágio 1, né? Estágio 1, mas... quem sabe é 2 itens, né? Baixa e pega 2 itens. Geralmente é mais roubado. Ou item ou energia. Pega um item ou energia. Também pode ser algo interessante. Roubado, hein? Item energia. Item energia fica melhorzinho. Mas não sei não. Eu não vejo problema numa carta de um Pokémon com efeito de draw, necessariamente, porque essa Roaring Skies 2.0 aí, ela vai vir necessariamente já com o Dedenne rotacionado. A gente continuaria com 2 cartas, né? É verdade. 2 Pokémon de draw no formato, que é o que tá sendo agora, a coisa não fica tão absurda, né? Até se esse Pokémon vier com um efeito bem balanceado, especialmente como tem sido, né, recentemente, né? O Crobat é limitado a 1, o Dedenne foi limitado a 1. Eu quero um Pokémon Shauna. Não vai... Oi? Eu quero um Pokémon Shauna. Desce ele, embaralha a mão e compra assim. Sim, olha aí. Pokémon Shauna, gostei. Ou um Pokémon Cynthia. A Cynthia eu acho que é broken. Não, mas é pra ser broken, pô. E um Pokémon Marshall? Porque olha só, Dedenne é o efeito do Sycamore.
É pra 6, mas é o efeito do Sycamore, pô. É, por isso aí. É a Cynthia nerfada, a Shauna. Faz sentido. Sycamore -1, Cynthia -1. Cynthia -1. Pô, podia ser Marshadow, baixar e os dois embaralham. Pokémon Marnie, pronto. Pokémon Marnie. Não, aí não. Pokémon Marnie. Pokémon Marshadow mesmo, tá bom. Mas Holy Box, né, uma vez por turno. Faz sentido. E o Marshadow roubado é porque o bicho era um prize, né, era uma vez por turno. Marshadow... Cara, Marshadow era triste. Mas era uma carta muito forte. Caraca, eu tava com uma frase na cabeça, só que eu percebi que o cast vai sair depois da narração. Agora eu tô pensando em outra. Qual é essa frase? Não, eu ia falar da frase do... eu ia falar, e eu espero não ler Cala a Boca Catão no chat. E aí, na stream. Mas aí já passou. Então vamos lá, senão o nosso menino Marvel vai ficar possesso aí. Boa, jamais. Cala a boca, Catão, e vamos começar. Dragon News Podcast, o seu podcast competitivo de Pokémon TCG. Bem, amigos do Dragon News, eu sou o Alan Cruz, vulgo Catu Play, e, bom, se tiver votação, sou eu pra final da Copa Cup Latam, hein? Eu sou João Alcim e os Correios finalmente encontraram a minha encomenda. Fala, galera, eu sou o GH e eu tô ansiosíssimo pras finais do Team Challenge. Ê, coisa boa. Aí sim. Aliás, parece que encontraram, mas tomara que venha logo essas finais. Tomara mesmo. Pô, depois do meu golinho d'água, vamos começar as notícias falando da confirmação das cartas daquele deck High Class do Gengar que a gente falou e também do nosso menino Inteleon. E temos umas 3 cartinhas aqui que a gente precisa pontuar que são bem interessantes dentro do formato. São 3 cartas que a gente não conhecia. Então, o que a gente já viu de Gengar ViViMax e Inteleon ViViMax, a gente não vai citar porque tem outros casts. A gente só vai falar aqui o que tem de novo e de diferente. Primeiro, eu quero falar do nosso querido reprint do Spiritomb. Mentira, é o Morpico de 50 de HP que tem praticamente o mesmo ataque do Spiritomb. Por uma energia Dark, ele tem um ataque Frustration Explosion, 30 de dano. Esse ataque causa 30 de dano para cada contador de dano neste Pokémon. Então, se eu não li errado o efeito, ele tem o mesmo ataque do nosso menino Spiritomb. Porém, ele é um Pokémon de golpe decisivo, então aceita a energia especial de golpe decisivo e você ainda pode usar a capa da determinação ali do Liam para dar aquela aumentada no HP dele, dar aquela roubadinha a mais, e aí você consegue chegar a um dano um pouquinho maior. A galera que se sente órfã do Spiritomb quando ele rotacionar vai ter onde se abraçar para poder continuar jogando com a estratégia? Olha, é uma carta bastante interessante. O que ela vai ter de diferente, que dificulta em relação ao Spiritomb, é que ela não tem a habilidade do Spiritomb, que possibilitava você adicionar um contador de dano todo turno nele. Isso, obviamente, acelerava muito o dano a subir. Só que o Morpico ganha uma aceleração do Round 1, que já proporciona contadores de dano, e ganha o bônus da energia de golpe decisivo, né? Então perde por um lado, ganha pelo outro, tem potencial para ser um ótimo atacante de um prêmio só nesse tipo de deck, um bom finalizador. É bastante interessante a carta, gostei. Vamos ver o que ela vai fazer. Bora fazer uma conta rápida aqui pra comparar. Ele tem 50 de vida, vamos dizer que você usa ele sem a capa. 40 de dano, ele daria 120. Se ele tivesse sido acelerado 2 vezes pelo Round 1, ele vai ter 2 energias poderosas, né? Lá do Single Strike. Então vai dar 160 de dano. Ok, 160 de dano. O Spiritomb, ele tem a própria habilidade, claro. Ele poderia dar esses mesmos 160 de dano com 50 de dano nele mesmo. Então tá parelho. Só que acho que o Spiritomb consegue ser mais rápido do que ele. Então esse daqui precisa de um setup um pouquinho maior, de baixar Round 1, baixar Roundor, né? Primeiro. Talvez precise de alguma coisa que pinga dano nele, sei lá, um Donphan da vida. Então tem opções aí. Ele chega num teto mais alto com a capa e com as energias, mas ele é mais lentinho do que o Spiritomb. Mas o estádio não ajuda não, GH? Tem o estádio que recua e bota contador de dano nele também, pô. Pode ser uma forma de acelerar. Tem corda de fuga, tem switch no formato ainda. É isso que eu ia falar. Realmente, esse estádio aí, ele vai estar vindo
vivo ainda, então ok. Com a capa já vai, fica bem isso melhor. que eu ia Eu tinha falar. esquecido desse estágio. Eu acho que... Desculpa cortar vocês, mas eu acho que a maior diferença mesmo é esses 10 de HP, porque... E não usar, né? Porque eu acho que preferencialmente vai usar a energia especial de golpe decisivo. A energia especial noturna, ela pode ser usada também, né? Talvez use só as duas versões, porque ela permite você recuar de graça. E a diferença é que você tem o bônus da energia especial. Então, você podendo recuar de graça com estado de campo, recua de graça, toma os 2 contadores de dano, coloca um outro Pokémon como ativo, talvez o Jirachi Prisma, não sei como que vai funcionar ali, depois que o Jirachi rotacionar, e aí você continua tentando montar uma estratégia. Eu acho que ainda vai ser um pouquinho mais difícil montar ali os danos, porque eu acho que o Spiritomb faz isso de uma forma muito mais fluida e muito melhor. Mas eu acho que ainda dá pra você jogar, e pode surpreender, eu acho que vai surpreender. Sim, o que eu tinha pensado pra essa carta quando eu a vi pela primeira vez foi que assim, a gente quando viu o Spiritomb, saiu ele, por exemplo, até jogando sozinho, né? Praticamente sozinho em algumas vezes. Esse Morpico, o que eu vejo é que ele vai ser um atacante secundário, um apoio para baralhos de golpe decisivo, entendeu? Então eu acho que ele vai jogar em torno dessa estratégia já do golpe decisivo, baralhos que já vão ter 1, 2, às vezes 3 round 1 montado, em que você vai baixar o Morpico, acelerar a energia para dar aquela porrada que finaliza o Pokémon ativo do oponente naquele turno e deixar um Pokémon de um prize só na frente. Acho um pouco provável que você consiga montar com consistência essa estratégia, você depende de tanto contador de dano por muitos turnos seguintes. Assim, de início, né? Obviamente não tem todas as cartas que vão sair ainda, né? Mas é uma carta muito boa, tem muito potencial, né? Mas ainda mais você podendo acelerar essa energia. Eu vejo, por exemplo, você colocando a capa nele e você, dependendo do estado do jogo, você acelerando 3 energias nele pra dar uma porrada maior e você conseguir nocautear alguém. E tipo, sendo um atacante secundário, eu concordo totalmente, cara. Por exemplo, a gente sabe que vai ter o Shadow Rider Calyrex e a gente sabe que ele tem fraqueza Dark. Você mete uma carta dessa aí num deck de single strike e, por exemplo, você liga 2 energias dele com Round 1, você já chega no 160. 160 na fraqueza, 320. Então, tipo, já tá lá matando o Shadow Rider praticamente. Com certeza. Vai ser um dano pesado e que muito possivelmente o Shadow Rider Calyrex não consegue. O que eu falo, ele não conseguiria lidar em volta, porque se ele, vamos supor, se a partida for um Shadow Rider Calyrex contra um Urshifu VMAX, o Shadow Rider vai estar batendo na fraqueza do Urshifu. É uma partida muito difícil. Só que o Urshifu, ele vai conseguir ter um atacante de um prêmio só que tem a possibilidade de finalizar esse Shadow Rider Calyrex e forçar o adversário a gastar recursos para tentar ir à frente na partida, né? Isso soa muito interessante, né? Pode ser uma virada de jogo muito boa esse Morpico num baralho, principalmente desses single strikes, né? Até naquela lista, por exemplo, do single strike toolbox que a gente tanto falou no episódio passado. É isso aí. Enquanto isso... Sim, seu áudio morreu na hora que você falou aquela porrada. Gente? GH, essa aí? Putz, foi eu. Gente, aconteceu alguma treta aqui. Não sei o que foi, mas desconectou sozinho. Ué? Agora voltei, desculpa, gente. Eu só concluí o raciocínio, Cato, pra facilitar o corte. A gente só continuou falando do Morpico enquanto você tava. Eu achei que você tinha caído. Tanto que eu comentei ainda, falei assim, seu áudio morreu. Aí eu, aí vi que tava a voz desconectada. Eu falei, desgraça. Então, acontece. Encerrou o assunto, posso seguir? Pode seguir, vamos lá. Então, ô Marvin, corta essa bagunça aí, tá? Não. Porque eu caí aqui e fazer o quê? Então eu vou partir daqui. Olá, pessoas! Desculpa interromper aqui, mas eu acho que só eles ainda não perceberam que toda vez que manda eu cortar, eu não vou cortar. Dando sequência, a gente tem Laprinhas. Laprinhas, 120 de HP, golpe fluido. Primeiro ataque, Ice Wind. E o Pokémon ativo do seu oponente está dormindo. Interessante, vamos ver até onde vai ser situacional isso daí. Mas eu acho que seu segundo ataque é bem mais interessante. Por 2 energias de água e 1 incolor, Splash Arc, retorne todas as energias ligadas a este Pokémon para sua mão. Feito isso,
O ataque causa 100 de dano a um dos Pokémon no banco do oponente. Eu gosto desse ataque, hein? 100zão no spread é lindo. Não é no spread, né? Mas 100zão no sniper é bonito, hein? Cara, esse Lapras é muito bom. Num baralho ali que roda a mecânica do Frosmoth, por exemplo, sensacional. E não precisa ser só do Frosmoth, né? Você pode, por exemplo, ligar uma energia com o Frosmoth e a energia de golpe fluido, snipar 100, voltar pra mão, manteve os recursos, deixou um Pokémon de um prêmio só na frente, afofou ou garantiu um nocaute no banco. Pós-rotação, por enquanto, a gente não tem nenhuma carta que vai proteger de dano. Então, assim, é uma carta muito, muito interessante mesmo. Tem muito potencial. E ela vai poder jogar com quem? Com o Ice Rider Calyrex. Eu já ia falar isso. Que ó, já tem mais uma carta complementar para aquele deck. Talvez eu já tenha falado em algum cast anterior, mas eu quero jogar com o Ice Rider Calyrex, com o auxílio da Galarian Rapidash V, que a gente vai falar um pouco mais pra frente. E essa carta faz todo sentido também junto desse deck, porque o Ice Rider bate até 250 de dano. E esse aqui é o resto de dano de qualquer VMAX que você quiser matar. Os 250 mais o 100 dela snipando é 350 nocaute. E essa sinergia do Frosmoth é muito boa, porque você economiza as energias, né? Você volta pra mão e tá de boa. Sim, você volta as energias pra mão e você pode usar, por exemplo, para garantir o ataque com o Ice Rider no turno seguinte, um exemplo, né? Exatamente. Snipe o 100zinho lá, no próximo turno acelera a energia no Ice Rider, ou retorna lá pra mão, ou recua ele e tá batendo de novo. Isso aí. E só um detalhe aqui da carta, que não tá escrito aqui na tradução, mas na carta tem uma chave e umas kanjis japoneses que provavelmente tá falando o seguinte: não aplique fraqueza e resistência ao banco. Peraí, você fala japonês? Não. Você lê japonês? Não. Como sabe que não tá escrito, meu pastel é mais barato? Sim, Verdade. Ele não fala de fraqueza no banco ou não. Ou pelo menos na tradução carta, não fala. Mas esse vai ser. Esse é um meta-rolling, né? Ataque no banco, se no caso. Não necessariamente, porque fazendo uma referência ao nosso querido amigo Pegasus, não sei se vocês conhecem também, ele jogando num torneio que a gente tava jogando temático lá, tem uma carta de XY, se eu não me engano, é a Galvântula, que é de 2 tipos, que ela bate no banco, no spread, e bate na fraqueza no banco, tá, filho? É verdade, ela é a única que eu conheço de fazer isso. É a única carta, tipo, a regra geral é que você não vai afetar. E sempre tem escrito, né, que é o... Igual a gente conversou no cast lá com o desenvolvedor, que eles tentam sempre deixar claro na carta, né, a intenção. Pelo menos na Pokémon. Então, essa é uma daquelas cláusulas que eu acho que, exatamente por já ter tido uma exceção e por poder ter exceção, já teve, por exemplo, uma ferramenta que, se não me engano, permitia você aplicar fraqueza e resistência no banco, se você fosse atacar. Ela tá expandido hoje. Wildlands. Isso, Wildlands. Então, como você tem exceções, esse é o tipo de cláusula que eu acho pouco provável que ela seja retirada. Provavelmente deve continuar constando nas cartas. Vamos ver, a tradução oficial a gente sabe. Com a tradução oficial a gente vai ter certeza de como vai ser o efeito. Mas temos um Basculin que eu gosto dessa carta, hein? E eu vejo potencial nela, hein? Principalmente em tetes de baralhos que batem com 2 hits, e eu gosto do urso por causa disso. Vamos lá, 80 de HP, golpe fluido também. 2 energias apenas, uma de água e uma incolor. Isso faz com que ele aceite a energia de golpe fluido. 30 de dano mais. O ataque causa mais 10 de dano para cada contador de dano no Pokémon ativo do seu oponente. Isso quer dizer que aquele Pokémon ativo lá que você já causou 160 de dano com o teu urso no turno passado, você pode ligar a energia especial nele e subir batendo 180. E aí, esses 180 com 160 dá pra fechar um dano no Eternatus aí em 2 hits. É claro que o urso faz isso, né? Mas imagina se tá com uma energia especial, né? Que tira a fraqueza. Então, assim, eu acho que entra como uma tete ali, até pra troca de prêmio, né? Você sabe que você vai perder o prêmio ali no turno seguinte, você deixa um prêmiozinho pro cara pegar e você compra 2 ou 3 ali, dependendo da situação de jogo. Eu gosto desse masculino também, eu acho que é outra carta que tem potencial. Ele vai entrar automático, cara, nos decks de Rap Strike. Não sei agora, pré-rotação, mas... num futuro muito próximo, pós-rotação certeza, mas eu acho que pré-rotação também. Porque, cara, ele é muito bom na Mirror. Você não tem um jeito de matar o urso do cara numa Mirror tão fácil. Você dá 150, o ataque dele dando 180, você fecha o dano exato na Mirror. Então, tipo, eu acho que essa carta aí é auto-inclusão num deck, saca? É um Pokémonzinho
de um prize, o cara nem vai querer matar esse bicho, sabe? Ele vai preferir dar boss num DD e no Crobat. Então, tipo, eu acho que tem muito potencial essa carta aí. Com certeza, é muito forte a carta, né? Você consegue atacar com uma energização simples. Se você, por exemplo, no começo do jogo já conseguir dar aquele ataque de snipe por exemplo, do Urshifu VMAX, você já tem um dano pesado em 2 bichos do oponente. Você pode combinar isso com vários outros Pokémon, né? Com a Galarian Rapidash, com o Inteleon VMAX. Então é muito interessante mesmo. 0 a hora. Com 0 a hora. É verdade, então o Zé da hora também. Um aliado foi desconectado. Eita, de novo? Não, agora o Craig. Pô, que susto, cara! Eu ia falar, cara, o que tá acontecendo hoje? Porque eu tive problema com a internet hoje. Eu, pelo amor de Deus, né? Ai, meu Deus do céu. O Mar vai fazer piada disso, eu tenho certeza. Moá? Jamais. Então vamos seguir. E seguindo, temos alguns spoilers aqui, eu acho que legal, hein? Tem um memezinho maroto do Smeagol, 80 de HP, 2 energias incolores, Live Paint, 30 de dano, revele qualquer número de energias básicas na sua mão, qualquer quantidade de energias básicas da sua mão, para cada energia revelada, cause 30 de dano, né? Para cada tipo de energia revelada, né? Pelo que eu entendi ali da tradução. Então eu acredito que tenha que ser tipos diferentes, não é isso, Alcim? Deixa eu ter certeza. Basic Energy Cards for each type of Isso, energy. Para cada tipo. Aparentemente seria assim, para cada tipo. E aí você teria como revelar, como vai ser pós-votação, né? Você teria como revelar 8 tipos diferentes. Então esse Smeagol pode dar até 270 de dano. É, interessante. É só um detalhe que essas cartas são da Eevee Heroes, viu? Obrigado. Eevee Heroes, então vai vir bem pra frente aí, pós-rotação. Provavelmente em novembro. Então, assim, 270 de dano, considerando que ele tá batendo com 2 energias quaisquer, né? Esse Smeagol ainda pode aceitar, por exemplo, a energia poderosa. Então esse 270 pode virar 310, né? Mas provavelmente vai de Twin Energy, vai de gêmea. Ah, sim, com certeza. Se jogar, gente, hipoteticamente jogando, né? Fala, GH. Eu já sou suspeito, né, de falar de carta. Eu sei, por isso que eu te chamei logo. Mas, tipo, se for pra fazer jogar essa carta aí, eu acho que tem mais sucesso pensando num deck de 2 hits, saca? Do que um deck de 1 hit só. Um hit só você não vai chegar nunca lá no VMAX, no pós-rotação. Então já mete 2 hits só e tá de boa. Agora, conseguir fazer tanto de energia básica, o que acelera a energia básica aleatória? Olha, é o que vai vir logo. É o que eu ia sequência. falar agora. A gente também tem um anúncio de uma Ghost Flower e de uma Eldegoss. A Ghost Flower é 10 de dano e cura 10 de dano dela mesmo, então é só pra citar. A carta é bonitinha, então procure a imagem que você vai gostar. E essa não vai ser a Ghost Flower que vai ser usada. Vão usar a de espada e escudo que puxa o Pokémon. É verdade. Isso aí é que vai ser usado. Mas é mais pela arte, pra colecionador, então pra quem gosta de arte, dá um visu. E o Eldegoss é o que interessa. Tem a habilidade Cotton Transporte. Uma vez durante o seu turno, você pode procurar no seu deck por 2 energias básicas e colocar na sua mão. Então, revele, né? E coloca na sua mão. E então você embaralha o seu baralho. Tá aí a busca de energia pra colocar na mão, GH. Ah, não, então beleza. Dá pra jogar com esse deck, né? Ó, você buscando 4 energias, vamos dizer que você tem 2 Eldegoss, que é o que se espera de se fazer, né? Mais que isso é demais. Se você conseguir 3, ótimo, mas vamos dizer que você consiga 2. Você busca 4 energias básicas, diferentes. Vamos dizer que você já tinha 1 na mão, porque, sei lá, você comprou ela. Já são 5. Então ele já vai bater 150 mais 30, 180 é o 2 hits que você precisa. Não é de todo ruim, não, você pensar num deck assim. O único ruim é você encher de energia que você talvez não vá usar, né? Então já pra deixar o Alcinho no vácuo, deixa eu puxar o Gordinho aqui, que é o Gordinho, que já entra nesse baralho também. O Alcinho vai comentar, que ele já comenta logo tudo de uma vez só, já pega um pacotão logo, faz logo um pacotão ali, tipo peixe urbano, um pacotão, já faz tudo de uma vez só. O Gordinho, olha as 7 cartas do topo do seu deck. Escolha qualquer quantidade de energias que encontrar lá, revelar e colocar na sua mão. Então embaralhe seu baralho. Então temos Eldegoss e Gordinho que buscam energias no baralho pra você, talvez, conseguir montar um deck com esse Smeagol. Olha, eu falando primeiro do Eldegoss, achei muito interessante. Você consegue garantir, e o Eldegoss, ele não te obriga a embaralhar as cartas no baralho de volta. Você não descarta, você só mostra e dá o dano. Então, se o seu oponente não rodar... É o Smeagol. Eu já ia falar, né? Desculpa. No ataque dele. Então, assim, se o seu oponente não encontrar uma maneira de movimentar a sua mão, você vai acumular energias na sua mão e vai continuar dando dano, né? O Eldegoss se mostra muito interessante no baralho para você, principalmente no começo do jogo, puxar essas energias. O Gord,
também é interessante, mas acho que um pouquinho menos. Talvez seja, se a gente tivesse, por exemplo, uma carta como o VS ou como a Tapu Lele, seria aquela carta que no momento do desespero você dá pra tentar fechar o dano e vencer a partida, né? Mas eu acredito que possa até entrar no baralho para aqueles momentos finais decisivos. O problema é que tá na sua mão na hora certa, né? Mas são duas cartas interessantes. O baralho tá vindo pronto, né? Na coleção, nessa Eevee Heroes. Vai dar, acredito que na primeira vista, um roguezinho bacana. E até queria o primeiro não, né? O segundo comentário na notícia já fala, né? Rotacionar a energia de fada básica já doeu, né? Porque se tivesse ela no formato, era um tipo a mais pro Smeargle bater. Mas a treta é acumular nova energia na mão, né? Mas tem um jeito de fazer isso. Então, e aí eu vou me permitir a fazer as vezes de host, porque o que eu acho que vai ser essencial nesse baralho com isso é a carta que a gente pode falar na sequência, que é Fibas e Milotic. Exatamente, puxa o bonde então. Fibas e Milotic também são cartas que vão ser anunciadas na coleção Eevee Heroes no Japão, lançadas agora no dia 28 de maio por lá. E o Fibas só serve basicamente para evoluir pro Milotic. O Milotic é um Pokémon de 120 de HP, estágio 1, golpe fluido, e ele tem a habilidade Droplet Protection. Todas as vezes que seu oponente jogar uma carta de apoiador de sua mão, previna todos os efeitos daquela carta à sua mão. Ou seja, se o seu oponente jogar uma Marine, você não embaralha a sua mão. Isso garantiria que as suas energias continuassem com você. Como por enquanto no nosso pós-rotação a gente não vai ter a carta feita o carimbo da recomposição, a princípio, essa carta garantiria que as suas energias permanecessem na sua mão, né? Eu acho que é uma possibilidade interessante. Outra coisa interessante, assim, que eu acho que você, não sei se você pulou de propósito ou não, é que o texto em inglês, ele fala da carta fazer o efeito a você ou ao seu oponente. Então, se a carta do Milotic, to you or your hands. Então, a você ou sua mão. Sua mão. Então, se o efeito da carta tiver alguma relação com você não possa ligar uma energia da mão, você não possa comprar uma carta, você não possa evoluir um Pokémon, você não possa fazer algum efeito, você não possa tomar atitude de fazer algum efeito, a Milotic vai dar essa segurada. Então o cara usou ali um apoiador, o apoiador diz, o seu oponente não pode ligar a carta de energia da mão dele, a Milotic vai barrar esse efeito, aquele efeito do apoiador. É claro que a gente ainda não existe, ou pelo menos eu não me lembro de um apoiador que faça esses efeitos que eu tô falando pra vocês, mas é só pra citar um exemplo de situação que pode acontecer. Então assim, o efeito do apoiador, que fala aqui, seu oponente não pode comprar uma carta de energia, ou não pode comprar uma carta do turno, ou não pode fazer um draw. A própria Milotic vai segurar esse efeito. Não pode ligar uma carta de energia da mão, não pode evoluir um Pokémon, não pode baixar um item. Então essas coisas a Milotic segura. Não somente a mexer na mão. E aí mexer na mão envolve em descartar a carta da mão, usar Marine pra embaralhar a mão, usar carimbo pra embaralhar... Não, carimbo não, é Marine mesmo só. Marine, se estivesse ainda no formato a Jesse James, então esses efeitos aí eles são segurados, aí a Milotic dá essa segurança maior pro baralho, e realmente cai bem com esse baralho pra poder dar a segurada na mão e o cara talvez não interferir no teu jogo. É o que muitos baralhos precisam, porque tem muita estratégia que interfere no jogo do oponente, não somente nas cartas que estão na mesa. Então essa Milotic pode corrigir esse atraso que alguns baralhos têm. Com certeza. Eu tenho um exemplo claro aí dessa diferença de mexer na mão ou no jogador, que é a Jesse James. Sim. A Jesse James, ela mexe com o jogador, apesar de falar descartar cartas da mão. É porque... É o jogador quem descarta. É o jogador quem descarta. Não é quem usou a carta que descarta. Então, nessa diferença aí, esse texto cobre ambos. A Delinquente tinha feito no jogador também, não tinha? Tinha. Ela tá banida, mas ela tinha feito... Mas a Marine também, pô. Não, a Marine, ela fala diretamente a mão, né? Sim, verdade. Assim, tipo, ela fala, o quê? O jogador embaralha a mão no deck, sim, mas tem efeito direto. Mas o efeito é na mão, é verdade. Aí o Jesse James, o jogador escolhe qual carta ele descarta. Então afeta o jogador, só que ela cobre, né? Então... mas se o efeito for num Pokémon do banco, como temos o Tinel, não vai segurar. Milotic não vai segurar o Tinel, porque o Tinel faz o efeito no banco. Não faz efeito diretamente ao jogador ou à mão do seu jogador. Exatamente isso aí. E, cara, se você parar pra pensar,
dá pra fazer esse deck jogar bem. O negócio é que ele vai ser lento. Ah, com certeza. Um setup. Você precisa de, tipo, Fibras, Milotic, vários Eldegoss. Você precisa achar o Smirgo e a Twin. Só que uma vez que você consegue fazer o seu setup, é um negócio que progride, né? Tipo, ele continua indo. Tipo, você não toma Marne, seu bichinho deu 180 de dano, ele vai dar 180 no turno, e 180 no turno, e 180 no turno. Você só precisa energizar ele, que é aí que vem o problema, é fazer o setup dos Pokémon e energizar ele. Conseguindo fazer isso, aí o deck deslancha. Talvez o grande problema dele seja conseguir sempre encontrar um Smirgo e uma Twin Energy na hora certa. E talvez nem seja a Twin Energy a play, então. Né? Talvez nem seja, né? Bom, tem que analisar direitinho. Se vocês tiverem ideias aí, comentem conosco, a gente gosta de ouvir essas ideias, até porque eu penso que se a gente pensar estratégias com diversos tipos de carta, independente se ela vai jogar ou não, é uma forma da gente treinar possibilidades de jogo. E aí, cara, possibilidades, a gente tem milhões de possibilidades de jogo. E até ajuda, né? Na hora que você olhar uma carta diferente que você não lembra o que é, porque a gente vê muito isso no jogo, né? Você abre lá, deixa eu ler pra ver que desgraça isso faz. Então, ajuda no treinamento. Continuando, a gente tem 3 cartinhas aqui, e elas, cara, na boa, eu acho que eu vou falar só do Helecross, porque temos Dynamo Electric Electross de Eevee Heroes, Dynamo básico, tem até um ataque que legal se você começar com ele, que você, uma energia elétrica, joga uma moeda, tira a cara, paralisa o Pokémon ativo do oponente. E só. O Electric não tem um ataque tão decente assim, 3 energias pra atacar é muito. E o Helecross, sim, ele, quando você evolui ele, né, no Electric durante o turno, além de causar 40 de dano, o Pokémon ativo do seu oponente vai ser paralisado. Eu acho que entramos num senso comum aqui de que paralisado não tá tão difícil assim da gente tirar essa condição, né? Com certeza, não tá não. No primeiro momento, é que depende de um ataque, né? Se fosse, por exemplo, uma habilidade, eu ia falar, ó o retorno do Raichu de Evo-Shock aí, né? Era Raichu, não era? Evo-Shock? Acho que era. Mas do Shock Lock, sim. Do Shock Lock. Mas como é um ataque, você teria um pouco de problema para, por exemplo, reciclar a redinha e fazer o estágio 2. É complicado, né? E a gente tem um monte de recuo hoje, né? Teria que locar o cara de item também. Colocar de item. Não sei não. Não gostei da carta não. No geral, não é legal não. Que isso, cara? A gente só tem Switch, Raid e Escape Rope. É pouco. E Ornitólogo. Ornitólogo, é verdade. Tem pouca coisa. Não, e tipo, é engraçado, né, cara? Tipo, quando eu comecei a jogar Pokémon, no começo da Sol e Lua, acho que 3 anos atrás, não sei, já deve ter 4 anos, né? A pandemia é maluca, velho, tira o tempo da gente. E aí... Sol e Lua foi 2017. 2017, nossa, tem 4 anos já, véio. E aí, nessa época, cara, ninguém usava o Switch. Era tipo 4 Floating Stone e só, e Guzma, saca? Não existia Switch em nenhum deck usava o Switch. Exato. E tinha alguns decks que ganhavam com isso. Por exemplo, tinha um deck clássico que um jogador que gosta dos memes aí da galera, o famoso Gabriel Modesto, ele usou, que tinha um Spiritomb que locava recuo. E aí, às vezes, ele ganhava, porque ele só fazia o Spiritomb, dava o Guzma em qualquer bicho, o bicho nunca mais recuava. Porque não existia Switch. E o Guzma precisava de um Pokémon no banco. Então, às vezes, tipo, T1, ele abria com esse Spiritomb, aí ele puxava, sei lá, um Remoraid do cara e pronto, saca? Ele ganhava o jogo, porque o cara nunca mais recuava. E hoje a gente tem, tipo, 12 recuos e tem deck que usa 10, 11, saca? É bizarro, velho, como os negócios... Realmente, muda muita coisa. E às vezes parece que nem é suficiente ainda. É verdade, às vezes nem é suficiente. Bom, pessoal, seguindo aqui, a gente tem uma confirmação de um produto interessante, chamado Battle Stadium Box. Ele tem um valor de $60 lá pra fora, ele vem, né, como um set ou um produto de Sword and Shield. Vai ser lançado no dia 27 de agosto, junto com a coleção, né, que lança dia 27 de agosto. Mas ele é muito parecido, ou pelo menos o seu nome faz uma referência a um produto de 2004, é o X Battle Stadium, que trazia Blaziken X e Gardevoir X. Era um produto com 2 baralhos temáticos
mais alguns boosters para você complementar esse baralho temático. E, bom, há uma especulação de que esse produto possa ou ser parecido, né, uma releitura, ou totalmente coisa diferente, né? A gente não tem ideia de como será esse produto, porque só foi anunciado o seu nome, mas é muito parecido com esse produto antigo. Algum de vocês chegou a ter contato com esse produto, chegou a ter conhecimento? Vocês jogam desde essa época ou não? Eu joguei nessa época, mas não cheguei a ver esse produto, acho que nem foi lançado aqui no Brasil. Eu cheguei a ver essa Gardevoir, eu acho que eu até tenho essa Gardevoir aqui, mas ela não é X, não, era um Gardevoir Basic regular, era tudo bem normalzinho. Pelo que eu entendi, era bem mesmo um starter deck como a gente tinha antigamente, entendeu? E aí começa até a fazer um pouco de sentido, se você for parar para pensar, com a retirada dos starter decks do mercado. Entram os V-Battle Decks, né, no lugar, e o que eram os starter decks, por exemplo, podem vir nesse Battle Stadium, e eu espero que com uma mecânica um pouquinho melhor. Eu não joguei nessa época, então não faço ideia que produto é esse. Eu também não joguei nessa época, eu também não faço ideia de que produto era esse. Eu só li a descrição, que diz que são 2 baralhos temáticos, e além disso vem com alguns boosters, são 4 boosters americanos para você poder abrir e complementar esses decks. Me lembrou muito a estrutura que a gente teve do baralho do Rexizard e do Pikachu Zekrom, né? Que eram 2 baralhos que vinham ali, mas 2 baralhos competitivos. Eu não sei até que nível isso aqui era competitivo ou não, mas 2 baralhos sem booster. Se for mais ou menos isso, a gente vai ter, entre aspas, né, mais do mesmo. Só vai ter um produto com um nome diferente de algo que a gente já tem no formato. Inclusive, antes desse aí do Pikachu Zekrom e do Reshiram Charizard, tinha outro que... O que eu lembro hoje é o do Black Kyurem e White Kyurem. São as arenas de batalha, né? Sim. É o mesmo nome até hoje? Eu acho que sim. Arena de batalha? Ou mudaram o nome? Foi o mesmo nome. Então é basicamente o mesmo produto, só mudaram a cara dele, um nomezinho e pronto. Se você perguntou se jogava, o Blaze que eu não sei, mas essa Gardevoir eu lembro que ela era meio fortinha. Pelo menos na galerinha da escola que jogava, essa Gardevoir fazia estrago. Essa Gardevoir aí não era tipo um dos decks melhores que já existiu no Pokémon? Um negócio assim? Acho que era. Não, eu acho que era a que dobrava a energia, essa, se não me engano, acelerava. Ah, tá. Não, tem outra Gardevoir. Mas a Gardevoir sempre é roubada, né? Sempre. Não tem uma que vem ruim. Quer dizer, até tem. Mas sempre tem uma estratégia legal, né? Por último, não menos importante, na verdade tem algo que eu vou comentar antes da gente finalizar as notícias, mas primeiro eu vou falar aqui do Pinsir, de Eevee Heroes, que ele tem uma habilidade Max Power Coaching. Enquanto este Pokémon estiver em jogo, danos causados por ataques dos seus Pokémon Single Strike não são afetados por resistência no Pokémon ativo do seu oponente. Isso quer dizer que se o teu urso de golpe decisivo causar um dano, pode ser o dano do primeiro ataque ali, 100 de dano, no Dragapult VMAX do seu oponente, ou no V, tanto faz, o Dragapult não vai resistir 30 de dano, se o Pinsir estiver em campo. Então acho que pode ser uma adição legal ali, uma tete legal nos baralhos de golpe decisivo, para quando enfrentar esse tipo de deck, já que 30 de dano é uma redução considerável ali para esse tipo de baralho. Eu gosto dessa carta, eu acho que dá pra gente pensar nela, não é descartável não. Eu acho que é o tipo de carta que você tem na sua pasta para aquele tipo de match, não para aquele tipo de match, mas para você pensar assim, eventualmente ela pode ser útil. Se aqueles Pokémon com a resistência começarem a ser muito evidentes no meta, aí você vai ter que fatalmente colocar uma no seu baralho, né? Não tem jeito. Mas não é uma adição automática, né? É só se eles começarem a ficar muito, muito evidentes. Porque às vezes você consegue, se for 1 ou 2, você tem que tentar contornar de alguma maneira. É só se começar a ter muito Pokémon com a resistência ao seu tipo, né? E aí você considera e adiciona esse Pinsir. Estão tentando lançar cartas com efeitos diferentes, assim, tipo,
que dá suporte pras outras coisas, mas alguns não vão ver jogo não, tipo essa aí. Sei não, cara, porque isso aí de você tirar a resistência vai depender de como... É óbvio que vai depender de como vai estar o field, vai depender de como vai estar o meta, mas pô, você vai tirar a resistência do Pokémon ativo. Eu acho que pra fechar um nocaute, eu acho que vale a pena, assim, você pensar na possibilidade. Eu não acho que ela seja descartável, não. Ela pode não jogar, mas eu não acho que é descartável, não. Não, descartável de jeito nenhum, mas é porque assim, se a gente pensar no Single Strike como um todo, você já tem várias opções de atacantes diferentes, e eu acho que vale mais a pena você diversificar o atacante do que usar uma carta dessa pela resistência. Sabe por que essa carta vai jogar? Porque na coleção que a gente falou no início do cast, Evolving Skies, vai lançar o reprint de Skyfield. Porra, lancei a braba. Caralho, o maluco é brabo. Porra. Aí você pode pensar em colocar. Se não lançarem, vocês cobrem o Alan Cruz Catoplay lá no canal dele. Vocês coloquem lá no comentário da live, cadê o Skyfield? Vai por mim. Eles não estão refazendo essa arte aí parecida com o Roger Sky à toa, não. Se não vier Shaymin, vem Skyfield, que é o nosso querido Campo Celeste. Que aí vai ajudar o Eternatus, independente do Eternatus estar com habilidade ou não. O cara vai jogar de Eternatus com tipo um monte de Pokémon aleatório, porque a habilidade faz. Tá ativado. Aí vai permitir ele usar outras cartas como Elder Gods, então vai ser estranho. Tá doido. Aí que bagunça. Bom, antes de finalizar essas notícias, eu quero falar com vocês sobre 2 tweets aqui da Pokémon.com, que eu não sei se vocês estão ligados, né? Da Play Pokémon, na verdade, onde eles estavam fazendo, né? Na verdade, quando esse cast sair, vocês não vão poder participar da votação, mas eu posso dar um spoiler do que tá ganhando. Que é de cartas que vão ser, daqueles códigos, né? Que são disponíveis na Players Cup. Então a gente já teve Elder Gods, a gente teve Ordem da Chefia. Estão dizendo aí, eu não vi em lugar nenhum, eu procurei aqui no Twitter da Play Pokémon a confirmação do Crobat TV, mas eu acho que isso aí é a galera que tá, sei lá, deve estar zoando, não sei. Mas vamos ficar de olho, né? Isso aí é fake news, tá parece ligado? ser fake news, ok? É mentira! Mas o que a gente tem aqui de confirmação, porque tá no Twitter oficial, na Play Pokémon, é o Twitter, @Play Pokémon, se você quiser ir lá conferir, é uma votação pra um item, um item que eles vão distribuir. Aí na votação tá o PP Max, Focus Sash, Lucky Egg e Gold Bottle Cap. O Gold Bottle Cap é o... Qual é esse item? Qual é a tradução dele? Que agora eu não lembro qual é o Gold Bottle Cap. Deve ser novo esse item, que eu não faço ideia que tem esse. Porque é em inglês, né? E aí tá falando que é Play Pokémon, né? Pokémon na Players Cup. Eu acho que é tipo novo mesmo, sei lá. Ou então esse Gold Bottle Pack... É porque a Players Cup eu acho que envolve tanto o TCG quanto o VGC, né? Não, esse aí é VGC, o outro então é VGC mesmo esse daqui. Mas pra quem gosta de VGC aí, avisa pro seu coloquinha que quem tá ganhando é o Gold Bottle Cap. Então vai ser distribuído aí um código para você pegar esse item. Já pro TCG, a votação é entre Marine, Sônia, Rose e Leon. Rose, no caso, é a Rosa, que foi traduzido pra gente, tá? E quem... Não. É o Rossi. É o Rossi mesmo? É porque o nome é o que tem Rossi. Essa confusão aí dos nomes. Então, tudo bem. Então, novamente, Marine, Sônia... Reginaldo Rossi e Leon. Quem tá ganhando até o presente momento é a Marine. Então, meus queridos, provavelmente em breve vocês vão ter um código da Marine e Full Art no Pokémon TCG Online pra resgatar, já que ela tá com 72%, eu acho difícil alguém virar isso até dia 20, né? O que vai sair disso aí? Vai ser isso daqui mesmo. Eu acho que a Marine deve ganhar mesmo, porque o pessoal vai acabar votando numa carta que é jogável. Mais jogável, né? Exatamente. A Marine vai ganhar. Já tá ganhando por esmagadores, tipo 80%, saca? Então... tá bem grande. Eu mesmo votei na Marine. Eu também, cara. Por favor, né? Eu vou votar no Rossi só de sacanagem. Vários estão tentando, mas ninguém vai conseguir. Ai, Jesus. Bom, pessoal, a gente... Então pode falar antes, né? Desculpa. Eu queria trazer um adicional aqui, que a gente no podcast, acho que 2 podcasts atrás, quando a gente tava falando sobre as Evolutions, a gente tava falando sobre aquela possibilidade de reprint do robô substituto, né? E a gente teve um comentário na postagem do nosso podcast, do @MrWesley, em que ele disse o seguinte: ouvi o episódio só agora, ele postou no dia 17 de maio. Quanto à arte do Impidimp, ele tá interagindo com o substituto, o bonequinho que fica quando um Pokémon usa o ataque dos jogos, não um robô substituto. Então não deve vir reprint mesmo, não. Faz sentido, né? Mas é porque o robô substituto é uma alusão direta ao substituto, igual o item que a gente falou no último cast,
que é o robô do Cramoran. É, sim. Não, então, mas obrigado aí. Não, obrigado pra caramba! Mr. Wesley por ter comentado aí. Comenta aí, pessoal, interage, a gente traz aí um comentário, quem quiser participar, né? Dá um alô lá. Eu também acho que não deve vir reprint, né? Mas vamos aguardar. Isso aí, vamos interagir, galera. Vocês mandarem comentário maneiro aí, a gente traz aqui pro cast para comentar o comentário de vocês, né? Comentar o comentário de vocês, lá o Inception. Então, vou dar sequência aqui, já que hoje a gente vai discutir sobre os torneios que estão rolando, já que oficialmente a gente tem alguns aí em andamento, como a Copa Cup Latam, o Players Cup, que eu acabei de citar da carta de premiação, também temos o Team Challenge. Então, acho que é legal a gente dar um parâmetro mais ou menos de como estamos nesses torneios, se estamos ou não nesses torneios também, né? E o que a gente, nas nossas impressões, pelo menos. Eu acho que eu vou puxar a Players Cup, que foi o assunto que acabei de falar, né, recentemente. Queria saber de vocês se vocês jogaram ou não. Antes eu vou dizer como é que eu tô, né? Mas eu queria saber se vocês estão jogando, ou se vocês não estão jogando, se pretendem jogar, se já droparam do torneio, o que vocês acham. Mas antes, até o momento eu joguei 30... Joguei não, né? Vamos botar que eu joguei 28 chaves, porque hoje eu tive problema com a internet, e aí a conexão caiu e eu perdi 2 chaves por causa de conexão. Mas eu tô com 52 pontos em 30 chaves, faltam 20, então eu pretendo terminar aí com classificado, né? Nessas 20 chaves eu acho que dá pra conseguir. Tô jogando de Earthful com a Tete do Empoleon. Eu sei que tem muita gente que olha e acha muito estranho o Empoleon, mas ele tem uma estratégia que pode funcionar tanto pra travar alguns Pokémon ali por causa da habilidade, que ele tira a habilidade de Pokémon básico, e também pra você acelerar uma energia no banco, causar um dano, bate um one hit no Rexizard, se você tiver com estádio, né, do dojo em campo, ele causa 140 de dano, na fraqueza é 280, nocaute, 3 prêmios. Então acho que é uma tete consistente, e ainda dá pra atacar o Zamazenta, né, que é uma carta que sempre atrapalha, pelo menos me atrapalha muito quando eu enfrento o Luke Metal. Eu falo, Luke Metal pra mim, quando eu bato de frente jogando de urso, é derrota. Eu não consigo vencer, eu não aprendi a jogar contra, mas eu acho que ainda dá pra cair. Ultimamente tem batido muito ADP, então acho que ADP é a partida que você precisa se preocupar mais jogando a Players Cup 4. Eu consigo sair bem contra a ADP jogando de urso, e é o deck que eu pretendo jogar até o final. Vocês estão jogando? GH, você teve tempo de jogar a Players Cup? Porque você jogou Copa Cup, jogou Team Challenge, tá jogando Team Challenge, então deu tempo de tentar jogar a Players Cup, já que acaba agora, né? Deu, eu joguei tipo na primeira semana e já fiz todas as chaves. Nosso Pokémon tá no top 4. Eu tô em quinto agora, caiu uma posição. Mas eu fiz 122. Eu fiz 122 pontos. Cara, quando é brabo mesmo, hein? Tá louco. É o deck, né, velho? Eu fiz 122 pontos jogando só de Victini. Não é só o deck não, é o deck e o jogador, porque eu jogo de Victini e não consigo esse resultado não. Pode ser também. Você fez quantos pontos? 122. Que isso? Pô. Bom, eu não joguei ainda, eu tenho as minhas 50 chaves, elas estão lá ainda. Essas últimas semanas foram absurdamente corridas, não tive tempo de nem tentar jogar, então não joguei, não sei se vou conseguir jogar essas chaves, na verdade. Então as minhas chances de classificação são remotas. Ninguém quer comentar mais nada? Vocês estão dropando mesmo? Não. Cara, eu não joguei, né? Não tenho o que falar, então... Bom, eu quero jogar a Players Cup, tipo, tô animado porque vai ter prêmio em dinheiro e tal, então é um negócio bem sério. Sim. E, se eu não me engano, já vai estar rolando a nova coleção quando começar a Players Cup. Vamos treinar junto, hein, GH? Pois é, e eu tô animadaço pro Ice Rider Academy. Eu também, vamos treinar junto. Já. Bora. Eu acho que cara. Vai ser uma selvageria completa, então. Com certeza, por isso que é bom, cara. Porque se você montar um deckzinho redondo, você voa. Sim. Mas assim, a maioria da galera vai continuar com os decks bons, porque muita gente não gosta de arriscar, né? Então tem isso. Geralmente, no início, assim, a galera mantém os decks bons, igual, tipo, a ADP vai usar as 60 mesmas cartas e vai ganhar uns torneios. Urshifu vai usar, sei lá, 58 mesmas cartas, e a galera faz isso. Aí, conforme o formato vai avançando, os decks vão ficando um pouquinho mais diferentes, né? Mas no começo, em torneio, assim, Players Cup, eu não espero ver muita diferença. Só, tipo, um Ice Rider aqui, um Shadow Rider ali e só. Não vou ver tanta diferença não, acho. Acaba sendo pouco tempo pra você poder masterizar o deck, né? Você ficar 100% adaptado. A não ser que você também tenha, sei lá, 12 horas por dia pra jogar com ele no online, né? Mas é pouco tempo pra você conseguir realmente levar a tua habilidade no deck
a 100%, né? Dentro do lançamento da coleção, a você ter as cartas no online, que é onde a gente tá tendo como plataforma de treino e teste. Sim. A você... E tem outro um porém. torneio efetivamente, né? E você pode usar isso como uma vantagem sua também. Porque, tipo, será que as suas horas treinando com deck não te dão uma vantagem melhor? Porque, às vezes, o oponente que jogar contra você não vai saber jogar contra você. Porque ele não conhece teu deck. Exatamente. Às vezes ele não sabe pra onde teu deck vai, o que ele precisa pra fazer te counterar, qual que é o atalho que ele tem que ter na partida, porque todo matchup tem um atalho. Você pega aquele atalhozinho e você fica bem favorável. Se o cara não conhece, então você consegue ter, tipo, um jogo de vantagem na melhor de 3, saca? E já pode significar alguma coisa. Faz muito sentido. Já, cara, eu acho que eu mandei lá no nosso grupo uma lista de Victini com um monte de coisa, né? O maior Frankenstein bonito com coisa. E com... Ai, gente, com os Zapdos, né? Eu vi lá. Os Zapdos é mó da hora, cara. Eu acho também da hora, cara. Eu acho que também vai cair como uma tete legal, principalmente em decks que já utilizam de Aurora. Eu acho que decks que não se beneficiam de Aurora e que talvez tentem mudar muito pra poder encaixar ela, não sei se ele vai cair tão bem, não. Pois é, o Victini não costuma usar, mas tem o Mewtwo, e aí os dois já jogam junto, aí meteram uns Aurora ali. O Victini é mais um coadjuvante, ele é um 2-2 ali que se enfrentar V, ele vai bem, se não enfrentar, você joga de Mewtwo. Não é ruim não, cara, a ideia é boa, saca? Os atacantes que tem pra Aurora são sempre muito bons. Faltou, acho que, sei lá, um Incineroar GX ali na lista que você mandou. Mas acho que é isso, cara. Tipo, e os Zapdos é insano, né, contra Eternatus. Apesar que o Eternatus tá sumido, mas os Zapdos é insano. Mas ainda encontra em torneio. Eternatus vai aparecer ainda. Não vai sumir nunca esse baralho. E aquela coisa, né? Você põe os Zapdos no deck, você não enfrenta um Eternatus. Só que se você tirar, você vai enfrentar uns 3. É aquela premissa de você sempre abrir com Crobat e Dedenne. Tem isso também. Nossa, isso acontece comigo toda vez. Tá louco. Tinha um Dedenne no deck, um Crobat, abrir de Dedenne e Crobat na mão só. Tá louco. Que se chama Pokémon TCG Online. Belíssimo embaralhamento. Nossa, uma delícia. Fazer o quê, né? E sobre a Copag Cup Latam. Eu tô como caster, né? Eu seria o Galvão Bueno do TCG aí, na verdade já fui, né? Porque o cast tá saindo depois. Agora ele vem forçando. Então, legal, né? Eu acho que eu espero ver muita partida boa. Espero narrar o nosso menino GH na stream, vencendo de preferência. Né? Aqui eu posso ser imparcial, lá eu vou tentar ser parcial. E seria muito bom poder... Eu acho que é o contrário, É o não? contrário, não? Lá ser parcial e aqui imparcial. Eu sou meio burro. Não, é o contrário. Aqui parcial e lá imparcial. O que eu disse? Lá ser parcial. E como é que é? Lá ser imparcial. O que eu disse? Lá ser parcial. E como é que é? Lá ser imparcial. Ué, mas o parcial não é de boa? E o imparcial, foda-se? Ai, que burro, dá 0 pra ele. Não, imparcial que é o de boa. Imparcial é de boa. Tá vendo? Parcial é o clubismo. Tá, por isso... Parcial é clubismo, pô. Parcial Eu você sou vai dizer, eu ganha sou de GH. exata, não sou de humana. Tem coisa que não entra, que é difícil de entender. Mas a gente tem. Tá certo. O GH joga esse final de semana na Copag Cup? Todo mundo joga. Jogo. É todo mundo esse joga. final de semana? É. Ah, tá. Tá? As 4 chaves vão jogar esse final de semana. Vai ser pedreira, mas é single elimination. O Vai ser ruim no top 128 até quanto? até só a final, que é na outra semana. Sim. Que isso? Vai até top 2 esse sábado? Vai até top 4, né? Top 4. Aí acabou com a top 4, a final vai pra outra semana. É isso. Que isso? Cara, é uma bosta single elimination, cara. Você pode entrar lá, tipo, nossa, vou mó bem fazer 0-1 drop, cara. E isso A galera tá pedindo muito Vai pra pra que não casa. seja, pra que seja suíço mais top cut. Só que acho suíço ridículo, eu né, acho difícil. Não, Eu vi no Twitter hoje um jogador, até deixa eu ver João se- Pedro Medeiros. João Pedro. Eu tô Esse com o Twitter mesmo. aberto aqui. pedindo para que fosse suíço mais corte. Suíço mais corte, complicado. Bem que são só 128, né? O duro é você mudar a regra agora que o torneio já começou. Mas eles não vão mudar. Não, mudar não vão, não. Mudar não vão, não. Não Tipo, vai, eu já mudar pedi. não vai. Eu já pedi no Discord, o Pablo Mesa pediu, Vitor Freitas pediu, agora o João Pedro tá pedindo. Mas não vão mudar, não, velho. A gente só aceitou. Mas fica assim, a gente tem que falar, porque eles têm que saber que a gente tá indignado. Com certeza, com certeza. Tem que se pronunciar. Com certeza. Sabe? É o tipo de feedback que ajuda a no próximo torneio ser um pouquinho diferente. Não, e tem que ser, porque isso
Eu concordo com os jogadores, cara. O Single Elimination... Cara, se fosse Double Elimination, talvez seria até melhor. Porque aí você tem uma segunda chance ali de você se manter no torneio. Por favor, Google, não é pra você... Eu não quero que você... Porra, Google, não é pra você... Ele abriu aqui o assistente do Google, pô. Ele tá procurando negócio de Beyoncé. Eu nem falei Beyoncé. Calma aí, pô. Pô, assistente do Google abriu aqui do nada. Nem falei de Beyoncé, pô. Tá doido? Abriu do nada aqui. Tô dizendo. Mano. Marvin, eu confio em você, Marvin. Por favor, dê o seu melhor, Marvin. Ok. Esses são os principais resultados para Gardevoir, a regra 34, seu tarado. Mano, às vezes a minha Alexa, do nada fala alguma coisa, tipo, de alguns dias já aconteceu da Alexa, do nada fala alguma coisa, tipo, o que? Eu não falei nada. São outros espíritos. Tá ouvindo espírito. Enfim, tipo eu assim, concordo com os jogadores. Eu acho que se fosse Double Elimination seria menos pior. Porque aí pelo menos você tem uma segunda chance de você se manter no torneio. Acho que da última vez foi Double Elimination, se eu não me engano. Pô, mas Single Elimination é complicado, cara. É a mesma coisa de você entrar no evento online do jogo lá, você vai jogar Players Cup, você entrou pra gastar o seu ticketzinho bonitão lá, na primeira você toma um donk e aí? É isso. Acabou. É isso. Vai ser que nem eu no torneio lá, abrir de Cramorã e nada, o oponente de Rexizar Soldador e Energia. Acabou. Pelo menos é melhor de 3, mas mesmo assim é uma bosta, cara. Porque, mano, card game é um negócio que tem variância. Tem variância de draw, tem variância de, tipo, draw no começo, draw no meio, draw no fim. E às vezes os jogadores não conseguem jogar 100% da habilidade deles. Então, você usar single e double elimination pra card game não funciona. Todo mundo sabe que isso não funciona. Funciona em jogos em que você tem total controle sobre a tua partida. Tipo MOBA, FPS, é ok você fazer single e double, porque é skill. Simplesmente. Card game não. Card game você tem que dar essa margem do cara dar um azarzinho, perder uma e continuar. E a MD3 não é margem, né? Não é margem suficiente. Não, MD3 não é margem suficiente. E, porque tipo, você pode abrir mal 2 vezes na MD3. E tem a variância de matchup também. Às vezes você pega um deck que você não ganha, cara. Igual Urso contra Lucky Metal. Você vai, tá de Urso lá, primeira rodada, Lucky Metal, perdeu. Você vai fazer o quê? Eu por exemplo, esse negócio que eu falei da MD3 não é suficiente. Eu joguei uma qualificatória do Team Challenge umas semanas atrás, em que eu peguei uma partida bem ruim pro meu baralho, mas eu sabia como contornar. Eu tinha uma rota que se eu fizesse podia dar bom. No Game 1, pô, lindo. Abri, eu tava jogando de Victini, né? Meu oponente tava de festa maluca. Eu abri, consegui fazer a rota bonitinho, rodou lindo o baralho e sei lá, em 4 turnos eu acho, eu ganhei o jogo. 4 ou 5 turnos. Foi muito, muito, muito tranquilo. Aí foi pro Game 2, primeira soldadora veio no turno 9. Aí você fala, pô, beleza, acontece, é zica. Turno Game 3, energia, todas no baralho. Não vinha energia, eu tinha 3 soldadoras na mão e não vinha energia e nem fornalha. Então, tipo, isso pode acontecer, né? MD3 não é o suficiente, né? Eu acho que se pelo menos fosse Double Elimination seria menos pior. Menos pior, é isso aí. Sim, menos pior pelo que a gente tem. Porque aí daria chance, tem uma chance a mais. E eu acho assim, no online, eu acho ainda mais agravante. Porque no online você não tem controle nenhum no embaralhamento. Sabe? Não que o embaralhamento que a gente faça tenha algum tipo de controle pra você marcar a carta, mas ele parece ser mais eficiente o embaralhamento físico do que o embaralhamento online. Isso acaba atrapalhando muito. Tem hora que te dá umas mãos que você não acredita. Você fala, cara, da onde que surgiu isso? É horrível isso, é muito ruim. Exato. Esse é um ponto que a gente até poderia colocar aqui pra trazer no podcast. Quando a gente embaralha o baralho no jogo presencial, no físico, a gente tem a obrigação de entregar pro nosso oponente, para se ele quiser ou não, cortar o nosso baralho totalmente randomizado, embaralhado. E esse randomizado é de fato aleatório, você embaralhou ali e você não sabe em que posição as cartas se encontram. O grande problema é que esse aleatório não existe efetivamente em programação. O computador, o programa rodando atrás, ele precisa tomar um parâmetro como base para conseguir fazer essa suposta aleatoriedade. É sempre uma pseudo-aleatoriedade. E aí por isso que saem essas bizarrices de você abrir com um Pokémon e 6 energias,
e dar draw em 3 energias em 3 turnos seguidos, por exemplo, né? Coisas do online. Mas porque não existe esse tipo de aleatoriedade 100% real como no físico, no jogo online, né? Não tem como você simular esse tipo de embaralhamento. Ele vai ter que tomar um parâmetro. E esse é o grande problema que a gente se encontra por só poder jogar online, né, hoje. Exatamente. Vou aproveitar que você falou sobre isso, sobre a questão do embaralhamento, uma pergunta. Você falou agora que o jogador tem a obrigação de entregar o deck para que o seu oponente corte. Mas o oponente não tem a obrigação de cortar. Ele pode simplesmente tocar em cima do baralho e falar, tá ok, e seguir o jogo, é isso? Todas as vezes que a sua ação te obriga a embaralhar a carta, ou embaralhar o seu baralho, você precisa randomizá-lo por inteiro. O baralho precisa estar inteiramente randomizado, aleatório. Então, todas as cartas precisam pelo menos ter em algum momento trocado de posição, né? E você precisa, por exemplo, oferecer para o seu oponente a oportunidade dele cortar o seu baralho. E aí a gente cai em 2 pontos sobre isso. Casos que a gente já viu, um deles é bem público, que foi o do Inter de alguns anos atrás, onde houve uma desclassificação porque uma das cartas, aparentemente, né, não mudou de posição. Então o que acontece ali? O baralho não foi randomizado e por isso o jogador foi desclassificado, certo? Essa foi o ruling que o judge deu. Não vou entrar no mérito porque não foi eu que vi o vídeo, não foi eu que dei o ruling. Mas se você não, mesmo que o seu oponente não corte o seu baralho, é sua obrigação entregá-lo totalmente randomizado. Um outro exemplo que foi o que amigo meu passou... Cortar, só para completar, o que aconteceu é que ele entregava pro oponente cortar e o oponente não cortava. Então, dizem as más línguas, não sou eu que estou dizendo, que por ele perceber isso, ele poderia... Não quer dizer que fez ter, né, se aproveitado disso e colocado carta no topo. E o pessoal da Pokémon só percebeu, isso foi no top 4. Eles só perceberam porque a galera spamou demais o vídeo, o corte, né? Eles fizeram o clipe. Eles spamaram demais o clipe nas redes sociais da Play Pokémon pedindo que eles tomassem alguma providência, porque eles realmente filmaram a ação do jogador. Então, assim, ele oferecia pro oponente cortar, só que o oponente tinha a opção de escolher não cortar. Então, agora, a gente não pode afirmar, não sei se foi provado ou não, mas o DQ aconteceu. E outra, aconteceu depois da final ter sido formada, porque a primeira partida do top 4 já tinha sido decidida, o cara foi pra final, e a segunda partida do top 4 ele ganhou, só que ele tomou o DQ depois, então não teve final. Isso, o vencedor da outra semifinal foi declarado campeão. Exatamente. O outro exemplo que eu ia dar foi um exemplo que aconteceu com um amigo meu num torneio grande. E aí eu queria até mandar um salve pra ele, um salve pro Rafael Dantas, em que ele precisava de uma carta específica para ganhar partida naquele game. Se ele não ganhasse, ele provavelmente perderia no turno seguinte. E o único apoiador de compra que ele tinha era um N. Para 1 ou 2, eu não lembro quantas cartas ele iria comprar. Eram poucas cartas, a probabilidade era pequena, apesar do baralho ser curto. E ele deu o N, embaralhou e botou o baralho para o oponente cortar. Enquanto isso, o oponente fez várias coisas, checou o descarte dele, olhou o próprio descarte, embaralhou o próprio baralho, fez um monte de coisa. E não cortou o baralho. Então ele foi lá, comprou as cartas e tirou a carta que ele precisava para ganhar. E aí ele pegou, anunciou o ataque e venceu a partida. O oponente não ficou satisfeito. Eu não cortei o seu baralho. E aí o juiz foi chamado e a solução final que foi dada foi que o oponente teve a oportunidade suficiente para cortar o baralho. O baralho ficou ali, foi oferecido e ele não cortou por quê? Porque não quis. O baralho ficou ali. O cara não vai ficar esperando indefinidamente numa partida que tem tempo, o cara ter a boa vontade de lá cortar o baralho. Entendeu? Então você tem que... óbvio que, né? Ruling é ruling, depende muito do juiz, depende muito de como foi contada a história, mas também tem que ter bom senso. A gente precisa randomizar o baralho e oferecer para o adversário, mas o adversário também tem que ter um pouco de bom senso para fazer o corte ou decidir não fazer o corte. O que eu sempre falo o que eu particularmente quando estou jogando eu faço. Eu sempre corto o baralho do meu adversário, corte seco mesmo, tiro um monte e coloco pro lado. Se eu vejo ou eu sinto que meu oponente tá o tempo inteiro
tirando tudo que ele precisa, ou que eu vejo que ele tá tomando algum posicionamento estranho, mas que eu não tenho como provar pra poder chamar o juiz, eu passo a eu mesmo embaralhar o baralho dele, que você também pode fazer. Você pode pegar o baralho do seu adversário, embaralhar, e aí o seu adversário tem o direito a dar um corte nele e não só cortar e comprar as cartas, entendeu? Pronto, segue o jogo. E que saudade de embaralhar um baralho físico, hein, GH? Cara, saudade. Com certeza, velho. Eu gostava muito de viajar pra regional e Inter. Apesar de eu ter viajado pouco, velho, nossa, eu gostava demais, cara. Uma vez por ano. Eu só viajei uma vez também, cara. Eu nunca viajei pra torneio, assim. Eu só jogava os torneios aqui da cidade. E a única vez que eu viajei foi pro Inter. Eu viajei 2, pro Inter e uma aí pra Goiânia. Quase morri 2 vezes no caminho. Mas foi muito legal. Cara, eu até que viajei mais vezes. Eu viajei acho que 4 vezes ou 5, mas foi tipo uma vez por ano e teve um ano que foi 2. E, aliás, teve 2 anos que foi 2 e teve outros 2 anos que foi 1. Alguma coisa assim, não é mais não. Mas foi pouco comparado com o que o povo costuma viajar. Galera... Tipo, tem 4 regionais, o povo vai nos 4. Eu ia tipo em 1 e talvez nem ia. Não, essa ida pra Goiânia aí, até hoje eu vejo um Kia Soul branco, eu fico com medo. Quase matou a gente na estrada. Cuidado, os goianienses sabem andar de carro, não. Não sou eu que tô dizendo. Nem eu. É sério, mano. O povo aqui não sabe andar de carro, Depois não. fala do carioca. Bueno, meu povo, por fim, cara, a gente tem aí a confirmação no Twitter oficial da Play Pokémon que no dia 28... É 28? No final de semana do dia 28 terão as finais do Team Challenge, onde nosso querido GH tá no top 4. Muito bom, cara. Eu acho que é uma marca muito importante pra gente aqui do nosso competitivo BR ter uma equipe brasileira nas finais do Team Challenge. Isso mostra que a gente tem muita força ainda, mesmo online, né, que a gente sabe que tem muitos revés chatos, mas a gente tá lá representando, tem BR lá no topo e é muito importante que a gente tenha representantes jogando esse torneio. Muito bom, né, cara? Eu acho que seria muito bom se a gente conseguisse um ótimo resultado nesse Team Challenge. Vamos torcer. A partida, se eu não me engano, será transmitida, as partidas. E, vamos torcer, cara. Vamos torcer para que o time BR consiga um ótimo resultado nesse Team Challenge. Com certeza, vamos torcer. Isso aí, galera. Independente do resultado, vão lá pra stream, torçam pela gente e eu espero jogar muito. Eu espero jogar muito. Tomara, né? O cara pro player aí, vai jogar muito com certeza. Já vai garantir ali a Copag Cup, entendeu? Já conheço. Nossa, meu tô sonho, profetizando. Cara. Já vai ali garantir a Copag Cup, entendeu? Vocês vão comentar nessa postagem aqui do podcast falando que o Cato Play acertou. Tô dizendo, rapaz. Aqui é mãe de Ná gordinha. Cara, eu tenho um foco na Copag Cup de pegar pelo menos top 8. É meu foco. Pra frente disso é lucro. E o meu foco é narrar você no top 8. Bora lá, narra na final. Então. Aí a final eu ainda não sei como vai ser, mas como no documento que a gente recebeu não tinha as informações de quem iriam narrar as finais, eu acho que eles vão fazer como na última Copag Cup da Master, que eles abriram votação pra galera poder, né, decidir quem seriam os casters da final. Então, se vocês gostarem de mim lá no dia, né, por favor, votem. Quem sabe, se eles abrirem votação também, né, não sei se isso vai existir não, tá, galera? Não tem informação nenhuma não. De verdade, de coração. Então, mas se eles entrarem com essa ideia, quem sabe, né? Vamos ver. Tomara, se tiver vamos ver votação, a gente avisa aqui. Vamos ver o Cato narrando a final. Seria bom, né? Imagina. Com certeza. Cato Play mandando um... Não dá pra falar Bem amigo da Twitch. Cara, eu tô com muita vontade de fazer isso, eu só não sei se eu vou ter espaço pra fazer isso, mas eu tô com muito afim de fazer isso. O negócio aqui é uma piada interna, né? Porque, infelizmente, o público do Cato Play tá em crescimento, mas ainda não atingiu o grande público. Mas, seria legal, né? Eu vou falar com o Sonic. Se o Sonic topar, eu abro a stream falando bem amigos. Bem amigos do TCG. Ou da Copag Cup. Vocês podem mandar uma daquela, tipo assim, Catão, fala Sonic. Moleque, boa! Vou falar com o Sonic. Pode isso, Arnaldo! Esse é ótimo. Se o maluco tocar, falar, sentiu, hein? Não. Quando o cara pega e não acabou a partida ainda, o cara só dá aquele concede. Aí você já fala, Sonic, diga lá, Cata. Sentiu. É Catão, pô. Pra rimar com Galvão. Catão, diga lá, Catão. Sentiu. Arnaldo, problema seu. Aí eu vou falar com o Sonic pra mandar um... não sei. Ai, gente. Vai ser uma ótima narração, tenho certeza. Eu também, cara. Tô bem ansioso e acho que vai dar tudo certo.
Bom, pessoal, agora a gente vai partir pro Rolling da Semana. Nosso querido professor Pokémon, João Alcim, vai trazer o Rolling da Semana pra nós. Então, na semana passada, o Rolling que eu deixei, a situação que eu deixei, foi a interação de um Pokémon do tipo Noturno ou Escuridão, você decide. Todo mundo se confunde quando vai falar desse tipo, né? Tem aquela energia oculta ligada a ele, mas a gente tem a Mina de Galar como estádio em campo. Então, a energia oculta, quando ela tá ligada a um Pokémon do tipo Noturno, ela deixa esse Pokémon sem custo de recuo. E a Mina de Galar, ela aumenta o custo de recuo dos Pokémon ativo em 2. Então, o que aconteceria aí? Essa foi a minha pergunta. O Pokémon, ele fica com custo 0? Ele zera o custo dele, mas fica com 2 por conta da Mina de Galar? A resposta é muito simples. Alguém tem um palpite? Pra mim, o custo é 0, já que ele retira o custo, ele não diminui, ele retira o custo, né? Tô no mesmo palpite aí do cara. Exatamente. O que acontece é, quando você estabelece que esse valor é 0, mesmo que algum outro efeito o aumente, você continua estabelecendo como 0. É como se a Mina de Galar aplicasse primeiro. Então, o custo é 1, você passa a 3 e depois você zera, né? Mas enfim, estabeleceu como 0, continua sendo 0, independente do que o oponente colocar para aumentar o custo de recuo. Esse efeito aí, Alcim, me lembrou quando eu joguei um torneio, eu tava jogando de Dia de Gato, meu oponente tava de Birrim, e aí eu coloquei o estádio Fada em Prisma em campo, que aumenta o custo de ataque do Pokémon, que não é do tipo Fada, aumenta em 1 a energia incolor. E eu causei um ataque com os meus Pokémon, só que eu tava com um Persian de Dia de Gato em campo, que diz que o seu Pokémon que tem um ataque Dia de Gato não tem custo de ataque, então a situação é a mesma. Diferente o caso por ser recuo e ser ataque, mas a situação é a mesma. Independente do estádio estar aumentando o custo ou não, o efeito da habilidade me fala que eu não tenho custo de ataque. Então se eu não tenho, independente do que aconteça ali, eu não vou ter de qualquer jeito. Exatamente. Como a habilidade do Persian, ela fala para você ignorar o custo do ataque, né? Fica até mais fácil de você conseguir resolver o problema. Então, ok, eu aumentei o custo aqui em... vamos supor, né? Eu tô até com uma carta que tem Dia de Gato aqui. Eu tô com um Purugly aqui do meu lado. Ele tem um golpe que tem 4 energias para bater 120 de dano. Eu aumentei esse custo para 5 energias por conta do estádio. Mas o Persia me manda ignorar. Eu ignoro até a energia que aumentou. Então, continua batendo foi com tão 0. bonito o cara pegar a carta pra ler e ele não entender nada, que ele não podia atacar com o custo dele e eu podia. Acontece. O meu running pra semana que vem é uma questão que aconteceu. Até foi o GH quem passou, né? Então, obrigado aí, GH. Aconteceu nos torneios aí que estavam sendo transmitidos. Deixou muita gente surpresa. Porque viram os resultados e atribuíram os resultados desse baralho específico a uma carta. E eu quero saber se essa carta realmente promoveu o resultado que as pessoas esperam que ela promoveu. Todo mundo conhece o Decidueye, que possui a habilidade Camuflagem Florestal, que faz com que diz o seguinte: previna todo o dano causado a este Pokémon por ataques dos Pokémon V e Pokémon GX do seu oponente. No nosso formato a gente tem vários, né, Pokémon V e GX que estão jogando, o formato está majoritariamente com eles. E aí eu quero citar 2, por exemplo o Aegislash V e o Urshifu de golpe decisivo VMAX. Esses 2 Pokémon, eles possuem ataques com cláusulas de ignore todos os efeitos no Pokémon do seu oponente, né? Via de regra, esse ataque atravessa a habilidade do Decidueye, como a gente já comentou aqui em alguns outros podcasts, e causaria dano normalmente. Mas a questão é, a gente também tem a carta Grande Sombrinha, que protege os seus Pokémon dos efeitos dos ataques do Pokémon do oponente em todos os seus Pokémon. O texto dela é o seguinte: enquanto o Pokémon ao qual esta carta está ligada estiver no campo ativo, previna todos os efeitos dos ataques dos Pokémon do seu oponente causados a todos os seus Pokémon. E aí o que eu quero saber é, um Decidueye com a Grande Sombrinha consegue se proteger da cláusula do Aegislash ou do Urshifu que ignora a habilidade do Decidueye? Foi por isso que ele conseguiu ganhar de tanto Urshifu? A resposta eu vou dar na semana que vem aqui no Dragon News Podcast. Essa eu tô em dúvida, hein, galera. Realmente eu acho que eu vou dar uma estudadinha.
que eu vou esbarrar com isso aí online, que eu vi umas partidas rolando, hein? Mas chegamos ao nosso final, a finalíssima do nosso podcast de hoje. Eu já quero começar encerrando aqui, agradecer a todo mundo que tem acompanhando, estão acompanhando aqui o nosso querido podcast. Os números estão melhorando aí de views, então galera, muito obrigado pelo apoio de vocês, cara. Vocês têm apoiado bastante a gente, pelo menos nos views aí. Mas comenta que a gente quer ver comentários de vocês também. Então é isso, pessoal. Eu venho aqui agradecer a todos vocês novamente e que vocês tenham uma ótima semana aí, galera. Eu sou o Alan Cruz, vulgo Catuplay. Você me encontra nas redes sociais do canal Catuplay, arroba Catuplay em quase todas as redes sociais aí. E é fácil de encontrar, é só colocar Catuplay que você vai ver essa cara gorda aqui, trocando ideia com vocês. Então é isso, pessoal. Até o próximo Dragon News Podcast. Eu fico por aqui. Fui! Eu sou João Alcinho. Você pode me encontrar também nas redes sociais como @João Alcinho. Só seguir lá, dar um alô. Você também pode seguir o Dragon News Podcast, @DragonNews_pod no Instagram. Tem a página no Facebook. Dá um alô lá. Repito aí o salve pro @Mr. Wesley, que deixou um comentário lá pra gente. Comentem mesmo, pessoal. Isso aí ajuda bastante, fortalece o podcast, ajuda bastante a gente. Um abraço, até semana que vem. É isso aí, galera. Falou. Me sigam lá no Twitter, @GH_PTCG. Eu vou atualizando vocês das minhas sagas nos torneios. E espero vocês na stream oficial da Pokémon dia 28 lá na Twitch, viu? Torçam pela nossa equipe lá no Top 4 do Team Challenge, a Mitos Pokémon. É isso. Falou, galera. Valeu. Bora, Mitos!